importante para a significação do mundo, o significado da vida. E penso que a mim, eu, Taya de Brown, a vida vale pela expressão, a vida vale por esse encantamento que a gente tem nessa participação da fazedura do mundo, da refazedura do mundo. Mas de verdade, a pintura não é uma coisa nova na minha vida. A arte nunca não é nova. Não chegou aos 40 e poucos anos. Ela chegou, ela vem comigo desde a infância. Eu sempre me encantei com o movimento do vento, com o horizonte. Eu sempre me perguntei o que será que tem. Então é abundante, esse mundo foi extraordinário sempre. Não havia limites, não havia impedimentos, não havia adulto perto. A gente cresceu muito direto com as coisas, era criança com criança, mundo com mundo. Era muito... Não tinha tanto compromisso, não tinha horário, o mundo era muito mais aberto. Eu fui para a escola, aliás, antes de ir para a escola eu já fazia poesia. Aos 4 anos eu aprendi a ler com a menina da vizinha. Tinha uma garota de 11 anos na vizinhança. Quando ela vinha do colégio interno, ela brincava de escolinha com o ferro, que a água amolece o barro, que a palavra marca a emoção, registra. Eu sempre participei dessa coisa, eu acho que isso me faz artista. Às vezes, quando eu participo de alguma exposição ou de algum movimento literário, as pessoas me perguntam: o que você escreve? Por que você pinta? Exatamente porque eu não sei, mas eu sei o que é que me levou a escrever. Eu acredito que todo ser humano deve participar da obra do mundo. O mundo é um movimento, é uma feitura, é uma natureza que sempre se modifica. E eu acho isso encantador, essa complexidade, essa fluidez que o mundo tem. Então, eu escrevo porque eu considero a língua do meu país, a língua portuguesa, abundante, flexível, uma língua rica em expressões que se ligam às emoções, aos sentimentos humanos. Ela é muito abundante no vocabulário. E pinto porque nada é definitivo, tudo se modifica e a pintura é um gesto que se transforma em cor, que se transforma em traço, que se transforma em escultura, como a palavra, né? Ela imprime uma marca nas coisas da natureza. Como o vento faz com as dunas, como um objeto que cai no chão faz uma marca, como um passo de alguém que passa faz uma marca. Então, essa eu acho que é a resposta porque pinto, porque escrevo. Mas especialmente escrevo e pinto porque, como eu faço parte interativa do mundo, quero fazer parte desse movimento, dessa obra, dessa coisa que sempre se faz e se refaz. Mas eu tive momentos assim muito interessantes ao longo da minha carreira de artista e de poeta. Uma delas, eu estava lecionando na universidade estética, porque eu sou formada em filosofia, uma das formações que tem em filosofia, e estava dando uma aula sobre as tendências da arte, o que é obra de arte, o que a arte tem a ver com o ser humano, e um dos alunos, bem jovem, uns 16, 17 anos, se espichou na carteira assim e olhou perplexo para mim e disse: "Prof, você fala maravilhosamente bem, sabe fazer?" E aquilo me pegou de surpresa, o meu chão abriu, né? Me deu um branco, assim, me deu até vontade de bater nele. Fiquei momentaneamente instável, né? Porque me pegou de surpresa. Aí eu falei: ainda não. E dali pra frente eu resolvi fazer esse exercício de conhecimento do exercício da arte, da fazedura da arte. E aí a literatura eu já participava, sempre escrevi poesia.
e sempre escrevi texto científico, sempre fiz pesquisa, mas das coisas do mundo, mas nunca tinha me preocupado em produzir algo a partir do mundo, que permanecesse mais longo tempo. Aí eu comprei tinta guache, que é uma tinta comum de uso escolar, e papel cartão. Fui para casa, não fui dar aula por 15 dias, e fui para casa e peguei todas as tendências da arte, onde descreve como tem que ser o traçado, a cor, a luz, como é que é a pincelada, e fui para casa e exercitei isso 15 dias. Peguei cada tendência e tentei expressar aquilo que compreendi, da teoria passando para a pintura. Depois de concluído isso, peguei todas as tendências, né? Convidei 3 amigas minhas que são formadas em Belas Artes e pedi a elas se o que eu tinha pintado expressava a respectiva tendência. Elas falaram: olha, tirando isto, acrescentando isto, coisas pontuais assim, você é perfeita. Aí eu resolvi investir na arte. Daí voltei para a faculdade, na sala do garoto, e agora no meu quadro nome, e disse a ele: ó, eu sei fazer, agora você vai fazer também. E fiz uma proposta de trabalho em cima das tendências da arte. Fiz os alunos trabalhando com cola, papel e tinta guache reproduzirem as tendências ou tentarem expressar artisticamente a tendência com os materiais que tinham disponíveis. Foi a melhor experiência de arte que eu tive. Mais tarde eu acabei transformando isso num programa da universidade. Acredito que a expressão humana ela é importante para a identidade, é importante para a significação do mundo, o significado da vida. E penso que a mim, eu, Taya Edi Brown, a vida vale pela expressão, a vida vale por esse encantamento que a gente tem nessa participação da fazedura do mundo, da refazedura do mundo. Mas de verdade, a pintura não é uma coisa nova na minha vida. A arte nunca foi, não é nova. Não chegou aos 40 e poucos anos. Ela vem comigo desde a infância. Eu sempre me encantei com o movimento do vento, com o horizonte. Eu sempre me perguntei o que será que tem depois de lá. Eu sempre me encantei vendo a minha avó lavar a roupa como é que chamava aquilo? Nas pedras do rio, lavava com os pés dentro d'água. Eu sempre me encantei com aquele movimento da água, a água especialmente. E eu nasci na cabeceira do rio, então eu sempre escutei o barulho da água. Por isso pinto tanto barco, por isso gosto desses movimentos assim, espontâneos. Mas eu, ao longo da minha infância, eu sempre participei da natureza. Eu cresci no interior, bem no interior do Paraná. Eu tinha contato com os macacos, com os lagartos, com as cobras, com a jaguatirica, os pássaros de toda espécie. Nadei em rio, brinquei de Tarzan. Vivi as circunstâncias. Sempre me encantei e participei das circunstâncias. Acho que esse é o maravilhamento da vida. E eu sou encantada com o mundo, eu sou automotivada. Eu, desde pequena, eu sempre quis fazer os moinhos. A gente pegava quando chovia, por exemplo, nas barrancas das rochas, das barrancas das estradas, sempre fazia aquelas bicas d'água, a gente botava um pedacinho de taquara, a gente pegava um carretelzinho de vinha, que antigamente era raríssimo, né? Quando eu era criança, era uma das coisas mais preciosas para uma criança, era um carretel de vinha, que era de madeira. A gente transformava, botava um elástico, tirava das calcinhas os elásticos e amarrava uma madeirinha, atravessava o carretal de linha, fazia girar e transformava ela numa roda d'água, fazia a água cair ali. Então, essa participação das coisas que acontecem é interessante, sempre fiz isso. Sempre experimentei o barro, para ver, até de gosto, assim, fazia as coisas de barro, guardava folhas, tipos verdes de flores, e depois fazia arranjos. Eu sempre gostei disso. E quando fui para a escola, depois de ter brincado muito, o meu avô era fogueiro, o meu avô era um dos... ele tinha ferraria. Eu sempre fui dar bater o fole para esfriar o ferro, para acender o fogo, as brasas, o braseiro da ferraria, para ele
moldar o ferro, amolecer o ferro. Então, as experiências minhas de arte são de fazer, de participar, de entender que aquele material, que o fogo, por exemplo, derrete o ferro, amolece o ferro, que a água amolece o barro, que a palavra marca a emoção, registra. Eu sempre participei dessa coisa, eu acho que é isso que me faz artista. Então é abundante, esse mundo foi extraordinário sempre. Não havia limites, não havia impedimento, não havia adulto perto. A gente cresceu muito direto com as coisas, era criança com criança, mundo com mundo. Era muito... Não tinha tanto compromisso, não tinha horário, o mundo era muito mais aberto. Depois fui para a escola, aliás, antes de ir para a escola, eu já fazia poesia. Aos 4 anos eu aprendi a ler com a menina da vizinha. Tinha uma garota de 11 anos na vizinhança. Quando ela vinha do colégio interno, ela brincava de escolinha com as crianças da redondeza. Ela reunia 6, 7 crianças embaixo do pé de laranjeira, ela varria aquilo com capoeira, que é uma erva de varrer o chão dele. O pessoal usava para varrer o chão. Ela pegava uma laranja, do pé de laranja, apertava naquele pó do chão e dizia, olha, se fizer uma perninha para cá e uma perninha para cá, vai virar um A. E daí dava um espinho de laranjeira pra gente, aqueles espinhos compridos assim, e fazia a gente desenhar aquele contorno da laranja. Então a gente aprendeu a ler a própria literatura como circunstância, como acontecimento, como evento, né? Então, daí para a pintura, né? Era uma pintura, as crianças brincando embaixo do pé do laranja aprendendo a ler. Então eu aprendi a ler sem livro, aprendi a ler primeiro o mundo. Então, assim como lia o mundo, lia a matéria do mundo também, que é o barro, o ferro, o metal. E quando fui para a escola, eu amei a escola, gostei muito da escola, mas ela era muito diferente, a escola tinha horário para aprender. Os primeiros empreendimentos da vida que encontrei foram os horários da escola. Tinha horário para matemática, tinha que fazer matemática, tinha horário para português, tinha horário de ciência, mas eu sempre gostei de ciência. E sempre me encantei muito mais com a parte da ciência que lida com a física, com a astronomia, com o ruído, com o atrito, com o quebrado. E a professora, como eu sempre fui muito ativa, a professora sempre aprendia muito rápido, ela sempre me dava mais coisas para fazer do que os outros, para me ocupar, porque eu ia incomodar atualmente. E na escola eu ganhei meus primeiros prêmios, tanto fazendo verso, como declamando, como os trabalhos da escola, né? Eu sempre fiz os trabalhos da escola com encantamento, com dedicação, né? E sempre que participei de algum concurso, era premiada na sala de aula, era premiada na escola, era premiada no município, declamava em praça pública, escrevia bem, né? E eu ganhei muitos trabalhos, inclusive, como quando a gente era criança, o material didático era um material que estava na vida, né? Era, por exemplo, um coração de galinha, um coração de porco, um rim de porco, que o professor de ciências usava para cortar, ou o estudo da natureza, o barro, o metal, eram coisas reais, né, concretas. Eu sempre usei isso para expressar o meu sentimento, para expressar o meu gosto pelo que fazia. Eu sempre fui encantado em fazer. E meus primeiros trabalhos da escola, me lembro que pintava, como eu não tinha dinheiro para comprar, a criança não via dinheiro. Em 50, criança nenhuma via dinheiro. A gente nem conhecia, mal e mal via dinheiro, era uma coisa muito rara. Então a gente usava esses materiais. E eu me lembro que as primeiras pinturas que fiz, usando banha de porco, com fuligem do fogão a lenha, com o tubo, o chaminé do fogão a lenha. A gente pegava aquele pau preto, misturava na banha e fazia todos os desenhos. Enquanto as outras crianças, às vezes, da cidade faziam com tinta comprada ou com... Nós, da escola, fazíamos com frutinhas que eram transformadas em tingimento, em tinta, com frutinhas do mato, de cerejas, framboesas, sementes em geral que a professora trazia, ou com barro mesmo, que o barro próprio era colorido. Então, os primeiros trabalhos, inclusive ganhei prêmios, que eu não tenho mais como comprovar isso, mas ganhei prêmios fazendo pinturas com banho de porco fuligem. Depois, mais tarde, cresci um pouco,
fui estudar na cidade, né? Aliás, desde o começo estudei na cidade, mas tive as primeiras experiências escolares no interior, bem no interior. Na escola eu comecei, também não podia comprar. Acabei estudando num colégio particular, na época, um padrinho meu que pagou a escola dizia que eu era muito boa, tinha uma cabeça muito boa, que merecia uma boa escola, depois uma escola particular, no Colégio das Irmãs. E lá tinha uma irmã que ensinava pintura. E ela trabalhava pintura clássica, pintura com tinta comprada, com tinta, né, com pincel comprado, com tela. Isso era uma coisa muito, muito nova para mim. E a minha mãe não podia comprar, o padrinho pagava a escola, mas a mãe tinha que providenciar o material dela. Daí um dia minha mãe me comprou um pincel, uma bisnaga e uma telinha, deve ser 30, se é que tem 30, acho que 30 por 18, 30 por 20, assim, uma telinha assim, e disse, olha, tudo que a mãe pode dar, você tem que se virar com isso. Aí eu tive que fazer todo um jogo na escola, porque todas as crianças da escola eram ricas, eram crianças de poder aquisitivo, os pais podiam comprar. O que eu fazia? Eu esperava a professora se distrair, ajudava o colega a fazer o trabalho bem ligeiro para ele me dar um pouquinho da tinta que sobrava. Então, eu sempre acostumei a trabalhar com restinho, com alternativo, porque eu não tinha. E isso abriu minha cabeça para uma série de coisas. Acho que o que eu sou melhor é circunstancial. Eu trabalho muito a oportunidade, porque eu trabalho a circunstância. Eu não espero me preparar para. Eu faço a arte como um evento, como um acontecimento, que se gasta, que acontece, e isso eu aprendi desde criança. Então, por causa da falta de um certo aspecto, de um certo material, era abundante a minha espontaneidade, a minha rapidez, e todo mundo ficava surpreso com o que eu conseguia fazer com tão pouco. Então, com aquele pincel, aquela uma telinha e aquela uma oportunidade, eu criei milhares delas, né? E ali na escola também introduzi novas ideias. Por exemplo, eu morava numa região tinha muito poço, uma região de pedreira, sudoeste do Paraná, Pato Branco, onde eu nasci, e lá tinha muito saibro, é um barro colorido que é tirado em profundidades maiores quando você faz poço para tirar água. E eu comecei eu percebi, sem nunca ninguém ter dito, que aquilo podia ser potencialmente um material para arte. E comecei a juntar esses barros e botar no porão da casa para guardar. Ele secava. Ele era uma argila, mas ele secava. E quando eu tinha oportunidade, eu molhava ele de novo e fazia... quando apareceram os primeiros papéis, não existia papel quando eu era criança. Mas na cidade já começaram, nos armazéns, começaram os primeiros papéis, os primeiros caixas de sapatos. E eu comecei a usar esses materiais para desenhar e colorir com barro, com esse saibro colorido. Só não tinha azul. As outras cores tinha vermelho, tinha amarelo, marrom tinha bem variado. Então, e até hoje eu gosto, a tendência da minha escolha pela cor é os marrons, os amarelos, porque eu sempre tive disponível isso em quantidade. Então, isso fez com que eu acreditasse ao longo da minha história. Eu já pinto profissionalmente, eu acho que mais de 50, 40 anos, né? Desses todos que eu tenho, 35 efetivamente, mas eu sempre usei o alternativo, esses outros materiais. E gosto muito dessa brincadeira de me surpreender de novo, cada vez que encontro material novo. Agora estou até tentando plástico, esses novos corantes, esses novos silicones que tem por aí, para brincar. Então, eu tenho uma crença, e não é uma crença só, é uma experiência de que o artista verdadeiro é aquele que domina os materiais. Nos dois sentidos, no sentido concreto da coisa, do mundo, do instrumento, como também da ideia. Para mim, a ideia também é um material, da palavra, do sentimento, da experiência do sentimento, curtir também isso. Então, para mim, um bom artista é aquele que tem domínio, tanto dos materiais formais como dos materiais informais. E eu lecionei estética há muitos anos, né? Na formação da filosofia, eu experimentei muito o universo do pensamento, da análise, da observação. E no universo da prática, eu sempre escrevi. Eu sempre dei de presente poesia, eu sempre
dei de presente meus desenhos. E não sou boa desenhista. A minha escola de desenho, a aprendizagem escolar do desenho foi geométrica. Por isso alguns dos meus trabalhos têm um pouco essa tendência geométrica. É natureza, mas com um traçado mais rígido, mais como são as figuras geométricas. E então é muito abundante essa experiência da arte. E depois que eu decidi pintar, depois da provocação do rapaz da universidade, eu resolvi oficialmente me dedicar à arte, porque fiz a experiência de experimentar, compreender a teoria para expressá-la concretamente, e depois fiz a experiência com os meus alunos da universidade, em vários anos, de fazê-los interpretar, ler a teoria e transformá-la em ação, em ato, em evento. E nessas experiências acabei expondo junto, numa ocasião fizemos 500 trabalhos com os alunos, numa noite. Eu tinha 70 alunos por turma, 100 alunos por turma. Aí fizemos as experiências e expomos no Banco do Brasil. E nessas experiências, enquanto cada um tinha que fazer 10, né? Acabamos fazendo muitas e eu fiz 10 também. Participei eu não só ensinava, mas eu ensinava fazendo. E eu participei, e numa dessas ocasiões eu expus os meus. Muitos alunos venderam, mas eu vendi todos os meus trabalhos. E daí o pessoal dizia, tu não pinta, tu não pinta. E eu comecei a pintar e até hoje estou nessa estrada. E ainda encantada, eu acho que o mundo sempre é novo, o ser humano está meio perdido, a gente tem que encontrá-lo. Reencantá-lo, né? Fazer com que ele se compreenda como interação, como função. E é assim que eu tenho levado a minha arte, me encantado com ela. Acho que vou fazer isso para sempre. Que todo ano caia neve ou faça sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo, pra sair no Oslodum, um bloco áspero da terra do bacalhau. Que todo ano caia neve ou faça sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo